Bom dia. Vamos para mais uma reflexão. Uma reflexão sobre a vida. E entender sobre de onde viemos, sobre o que estamos aqui fazendo e para onde iremos. Qual o sentido da vida? Qual a razão de tudo isso? E a Boa Nova surgiu como guia de tudo para toda a humanidade. Há em nosso meio notícias ruins, pessimistas, que nos deixam tristes, né? Porque a gente vê que as coisas parecem que estão ficando cada vez mais ruins, mas é um engano, porque há também, no entanto, notícias muito boas em todos os lugares. Então, nós temos que ter otimismo, pôr na balança as coisas ruins, as coisas negativas, para a gente continuar nossa jornada com tranquilidade, com harmonia, com otimismo, né? E a gente vai levando da melhor maneira possível a nossa jornada aqui neste orbe terrestre. E aí, nós vamos tentar resolver uma questão. Uma pergunta, vai. Qual a missão do homem inteligente na Terra? É esse o tema que a gente vai tratar hoje. Qual a missão do homem inteligente na Terra? Não vos orgulheis do que sabeis. Olha, prestem atenção. Está falando a nós. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites, bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes. Olha, está fazendo suposição. Suponhamos que sejamos uma dessas sumidades inteligentes, desse globo. E não tendes nenhum direito para isso vos envaidecerdes. Ou seja, somos pessoas portadoras de inteligência, de conhecimento, de sabedoria. E aí, a gente não pode se envaidecer dessas qualidades. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e os conduzir a Deus. Olha só esse primeiro instante aqui da reflexão, respondendo a essa questão nossa, qual é a missão do homem inteligente sobre a Terra. Não podemos nos envaidecer, nos julgarmos superiores aos demais, que talvez não demonstram, pelo menos, né? Porque a cada qual tem a sua cultura, a sua inteligência, o seu conhecimento. Mas se a gente é portador de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, isto não é um motivo para envaidecer, mas é um motivo de muito trabalho. É uma missão da gente utilizar dos benefícios da inteligência para o nosso próprio benefício, para o benefício das pessoas que estão à nossa volta e de toda a humanidade, enfim. Porque tudo que a gente fizer vai repercutir de uma maneira ou de outra por todo esse planeta, inclusive no mundo material e no mundo espiritual. Então, temos que trabalhar. Essa lição nos mostra isso. Temos que trabalhar a inteligência e utilizar ela como instrumento da paz, da sabedoria, do ensinamento, da educação, de conduzir os
que estão, entre aspas, menos inteligentes, ou, como diz a lição, inteligências retardatárias, os conduzir para o caminho correto, o caminho certo, o caminho da justiça de Deus, na justiça de Deus, nos ensinamentos cristãos. Então, essa é a missão, a grande missão da pessoa inteligente. Então, Deus nos deu como uma missão, de entre tantas outras missões que nós temos, entre várias que a gente já comentou em outros encontros, a inteligência é mais uma ferramenta a mais da gente melhorar a nosso íntimo, melhorar a nossa vida, melhorar o entorno nosso também, né? A gente ter boas influências, bons exemplos, para que a gente possa fazer por merecer ter essa inteligência, esse conhecimento. Então, como a gente falou na lição domingo passado, de repente a gente não é nem desse planeta, a gente é imigrante. A gente trouxe os conhecimentos de fora para ajudar no desenvolvimento do planeta e das pessoas que têm certa dificuldade para compreender como o mundo é, como as pessoas são. Então, vamos utilizar da melhor maneira possível a inteligência, a sabedoria, o conhecimento. Essa é a grande lição de hoje. A natureza do instrumento não indica, presta atenção, daqui para frente agora vai mostrar, exemplificando de uma maneira bem simplória, bem metafórica, do que a gente pode fazer de qualquer tipo de instrumento, inclusive a inteligência. É uma ferramenta. A natureza do instrumento, qualquer instrumento, no caso a inteligência, não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? É a mesma coisa falando de inteligência. O porquê que Deus nos deu inteligência? Para fazer aquilo que eu falei até agora há pouco. Utilizar da melhor maneira possível para influenciar o mundo para o bem. Para a evolução do mundo e das pessoas. E a enxada? Se um jardineiro, um chefe jardineiro, dá para um operário uma enxada, qual que é a intenção dele? Que utilize o que for melhor com a enxada para cavar, para fazer a cultura, plantar. Então, pergunta, né? Vou fazer a pergunta de novo. E a enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário que pegou a enxada, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diz que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue, a inteligência não ergue contra o seu Senhor, que é Deus, que nos deu a inteligência? Não se ergue contra o seu Senhor a enxada que vai dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, aqui está falando, e o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele Deus a quem tudo nós devemos. Olha só essa exemplificação da enxada. A inteligência, a enxada. Por exemplo, um outro exemplo, as mãos, né? As mãos, a ferramenta que Deus nos deu. Graças a Deus a gente tem duas mãos normais. Ou seja, mais um instrumento que Deus nos deu, né? Porque a inteligência, ela está ligada ao quê? A visão, a palavra, a audição, as mãos, aos pés, para que a gente possa utilizar da inteligência através da fala, através do pensamento e através das atitudes com que a gente vai fazer com o nosso corpo. A gente tem que fazer da melhor maneira possível.
que Deus nos deu para a gente utilizar essas ferramentas. Porque a mão, ela pode fazer muita coisa. Ela pode fazer um carinho, uma pessoa afagar alguém que está em angústia e acalmar essa pessoa. A mão, ela pega um copo de água pura e mata a sua sede, né? É a mesma mão que pega o alimento para se alimentar. É a mesma mão que pega uma pessoa caída e levanta ela do chão e dá um destino para a vida dela. Tudo isso a gente está se unindo com a inteligência. A mão está sendo utilizada mais guiada pela inteligência. A mesma mão que toma um remédio que às vezes você precisa para curar, para se curar de alguma enfermidade. A mesma mão pode levar um veneno que pode levar você à morte. A mesma mão que afaga, ela pega no pescoço de uma pessoa e pode matar a pessoa. A mão que pega uma enxada que produz o alimento, que pega uma faca que corta o alimento para a gente se alimentar, é a mesma mão que pode pegar uma enxada e agredir outra pessoa. A faca que pode agredir uma pessoa mortalmente, a mesma mão que pega em armas para matar uma outra pessoa, para matar a si mesmo. A mesma mão que na guerra mata muitas pessoas. Então, essa lição está falando especificamente da inteligência, mas que está ligada a outros sentidos, que a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Deus, o jardineiro, e nós, os operários, que nos deu a enxada para arar a terra, não podemos se voltar contra Deus. Usar a inteligência contra os desígnios, os objetivos de Deus. E contra os nossos próprios princípios. Porque muitas vezes a gente faz coisas que no instante seguinte a gente já se arrependeu. A gente faz coisas até contra a nossa própria vontade. De repente você faz uma coisa errada e faz com intenção de ser errada, ou muitas vezes você faz sem saber que é errada. Então, a inteligência está para isso, para a gente usar o coração, lógico, mas na frente a razão. E a consciência, que é uma centelha divina, que tem tudo que a gente precisa saber, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para o nosso bem, o que não é para o nosso bem, e o que é benefício para a humanidade e o que não é. Então, vamos utilizar a inteligência que a gente tem, que muita gente ainda está na primitividade, ainda está ainda lá no, né, nas dificuldades de compreensão, e a gente tem essa grande missão de levar a boa nova. Aí no final eu vou falar sobre a boa nova, vou encerrar com boa nova, tá bom? Vou falar especificamente o que significa boa nova. E aí a gente vai continuar aqui a leitura para encerrar essa lição, é o último parágrafo. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela, da inteligência, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria muito mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho, um instrumento de perdição, inclusive para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesmo lhe deu. Olha só. Aqui, ó, está no final quem ditou essa lição. Ferdinando, um espírito protetor em Bordeaux, lá na França, em 1862. Vocês entenderam? O homem, vou repetir, abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então, a inteligência está aí como uma ferramenta, como instrumento, como uma dádiva de Deus, que a gente pode utilizar para infinitas coisas. Só depende da gente. E é claro que tudo que a gente fizer vai ter a consequência, vai ter o resultado, ou positivo ou negativo, dependendo da maneira com que a gente utilizar esse instrumento.
E a inteligência é uma coisa que a gente deve agradecer a Deus todos os dias, porque para a gente ter inteligência, ter conhecimento, essa desenvoltura, é preciso ter saúde, é preciso ter um corpo são perfeito, né? E então a gente já tem essa qualidade, a saúde, a inteligência. Aí só depende de nós utilizar da melhor maneira possível, porque a partir do momento em que foi dado algo e que você utiliza de maneira errada, pode ser tirado, tanto nessa vida encarnada agora, que a gente está vivendo agora, como no futuro. De repente, você tem uma baita da inteligência e você só utiliza para danificar as coisas pelo mundo aí. Aí, a consequência talvez não venha agora, mas depois ela vai vir. Porque a gente tem que ressarcir tudo aquilo que a gente provocou. Só que é o seguinte, numa outra ocasião, que a gente voltar, ou nesse planeta ou em outro planeta, a gente vai ter limitação na inteligência, e aí sim a gente vai ver o que é dificuldade. Porque se a vida é difícil, a gente tendo inteligência, conhecimento, sabedoria, imagina se a gente for ainda ter assim uma dificuldade de entender as coisas, fica muito mais difícil. E aí as consequências que a gente provocar, a gente vai ter que responder, não tem como. E a vida está aí para mostrar isso. Se a gente retirar tudo que foi falado aqui, se a gente for perceber todas as nossas atitudes do dia a dia, a gente vai ver. Você faz uma coisa que foi legal, daí a pouco você faz uma coisa, o que eu fiz errado? Agora, para mim, reformar, para compensar tudo isso é muito mais difícil, para reverter tudo isso aí é muito mais difícil. Então, para uma coisa boa surgir, é preciso muito trabalho, mas uma coisa ruim é no estalar de dedos. Então, a gente pode desencadear, vamos dizer assim, uma atitude errada, usar a inteligência de maneira errada, de maneira maldosa, de maneira criminosa, a gente vai sentir as consequências imediatamente em seguida. E as coisas vai se complicando, vai se complicando. Então, vamos viver e utilizar essa ferramenta que Deus nos deu e para a gente ter uma vida legal e ter uma vida com sentido, né? Uma vida que tenha sentido, né? Como eu disse no começo lá, né? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo? Como vai ser o futuro? Depende de nós. O que a gente vai encontrar na frente? Depende de nós. Se a gente fizer coisa boa, pode ter certeza que vamos ter bons caminhos lá na frente. Se a gente desafiar as leis de Deus, as leis divinas, a gente vai pagar muito caro. Não vai ser Deus que vai cobrar, não. É a vivência, a consequência mesmo das coisas que a gente da gente provocou, que a gente provocou, né? Então, é essa a grande lição de hoje. E como eu estava falando no começo, né, que por que a gente está aqui e tudo mais, né? O que a gente deve fazer? Aí vem a pergunta, né? Se a gente falou sobre a inteligência, qual é a missão do homem inteligente? Então, como que a gente faz para saber o que fazer, o que não fazer? Apesar de a gente saber a maioria das coisas. Mas nós temos o quê? A boa nova. O que é a boa nova? A boa nova ela é um sinônimo da palavra evangelho. O evangelho é uma palavra, deixa eu escrever aqui, veio do grego. Veio da palavra evangelion. Bom. Angelion, mensagem. É a boa mensagem. A boa mensagem que Jesus nos trouxe, que é a boa nova. Através dessa boa nova, a gente tem todas as condições de ter uma vida imensamente boa e promissora, no sentido de melhorar tudo que está à nossa volta e para a gente estar sempre encaminhando para o benefício de estar sempre indo para o alto em direção a Deus. E a boa nova de Jesus, resumida nas próprias palavras dele, que ele disse o seguinte: olha só que a boa nova está resumida nisso aqui, de todos os ensinamentos que ele trouxe. Amar a Deus, essa é a boa nova, amar a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo, como a si mesmo. E mais, aí está toda a lei
e todos os profetas. Isso encerra toda a justiça de Deus. Essa é a grande boa nova. Se a gente seguir essa síntese de tudo que Jesus nos mostrou na sua vida aqui na Terra, a gente vai conseguir fazer coisas que a gente nem imagina, de benefícios para a gente, para toda a população do planeta e para a natureza, que é o nosso habitat natural. Vamos seguir a boa nova que Jesus nos trouxe. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Está resumida em toda a lei, todos os profetas. Aí está a justiça de Deus. Então, fica para reflexão, né? Quem quiser ver depois aí a gravação, refletir sobre essa lição maravilhosa. E então, vamos encerrar, então, com o Pai Nosso. Bom? Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, vamos dizer, do espírito, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside dentro de nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder e da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Obrigado a todos, até a próxima.